Graças a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João. 1 de João, capítulo 2. Capítulo 2, encontre aí o versículo de número 6. Graças a Deus. Depois a gente vai ler também lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 1 de João, capítulo 2, e nós vamos ler aqui o versículo de número 6. Depois nós vamos lá para 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Todos acharam? Digo amém. Então diz aqui o texto: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu vou repetir aqui. Aquele que diz que está, vocês? Quem é este ele? Quem é? Jesus. Não preciso dizer que João está falando de Jesus. Vamos lá. 2 aos Coríntios, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu quero ler até o 19, diz o texto: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos do som, se possível, projetar aqui na tela o tema que nós vamos estar trabalhando no decorrer destes 7 dias de clamor e adoração. Quem se lembra do tema aí? Qual é o tema que nós vamos trabalhar essa semana? A igreja diz sim à santidade e não ao mundanismo. Aleluia! Agora vamos toda a igreja falar isso aí? Vamos lá? 1, 2, 3. A igreja diz Sim, santidade. e não ao mundanismo. Sim à santidade e não ao mundanismo. Somente a igreja de Cristo pode dizer isso. Somente aqueles que foram chamados, somente aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pode dizer isso. Somente aqueles que têm compromisso com o reino, somente aqueles que têm compromisso com a palavra, pode afirmar isso. A igreja diz sim à santidade e não ao mundanismo. Não sei qual é o conceito que você tem em relação à santidade. Talvez você questione, mas é possível alcançar um nível de santidade ao nível de Deus, ao nível de Cristo? Será que eu consigo chegar ao nível de santidade que Jesus chegou? É possível isso? Homem nenhum na terra, homem nenhum alcançou o nível de santidade de Deus. Ninguém alcança 100% de santidade. Ninguém. Por mais que você se afaste do pecado, por mais que você se afaste do mundanismo, você sempre estará
em falha em algum momento. Sempre estará em falha em algum momento. Mas quando a palavra de Deus diz, quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, Deus está dizendo assim, olha, vocês precisam se esforçar, lutar, vocês têm que lutar contra o pecado, vocês têm que pelejar, vocês não podem desistir, tente alcançar a minha santidade. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo especial, Deus quer um povo zeloso, Deus quer um povo que observe a sua palavra, e Deus quer um povo com este desejo de ser igual a Ele. Paulo diz assim, sede imitadores de Deus. Em outro lugar ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. João vem dizer aqui, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Como saber? Como é que eu posso saber como Jesus andou? Eu tenho que conhecer a biografia de Jesus. Eu tenho que saber, tenho que conhecer. E como é que eu posso conhecer a biografia, a vida de Jesus? Quando João diz assim, ó, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, João quer dizer assim, ó, ele está querendo dizer em outras palavras, olha, todo aquele que fez a opção de seguir a Jesus, ele deve imitá-lo. Ele tem que tentar imitá-lo. Ele tem que tentar andar como ele andou. Mas a conotação de andou aqui, o verbo andar, a conotação do verbo andar, ela é mais ampla. Não é apenas andar para lá, andar para cá, mas João está falando no aspecto de modos viventes. João está falando do comportamento de Jesus, das atitudes de Jesus, como Jesus viveu, como ele viveu na sociedade, o que ele fez, quais foram os exemplos que ele deu. É sobre isso que João está falando. Aí Paulo, ele escreve à igreja de Corinto e ele diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não provém de vós não é mérito de vós não, provém de Deus, que nos reconciliou por Cristo. Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele deixou o seu reino de glória, se transformou em um ser humano e habitou entre os homens. O período de tempo que Jesus habitou entre os homens, ele viveu em sociedade, e a sua maneira de viver, o seu comportamento, suas atitudes, se transformou em um legado disciplinar. Um legado disciplinar. Então, tudo o que Jesus fez ficou como exemplo, um legado disciplinar. E todo aquele que procurar seguir os passos de Jesus vai ser um exemplo. Por onde ele andar, ele vai ser um exemplo. Por onde ele andar, ele vai fazer a diferença. E este é o maior desafio de todos nós. Este é o maior desafio da igreja desta atualidade, a igreja desta geração. Jesus, ele nos deixa um grande legado disciplinar, e todo aquele que aplicar essa disciplina na sua vida, esse vai ser reconhecido como seguidor de Jesus. Jesus não saiu da glória para vir aqui se transformar em homem,
para fundar mais uma religião. Ele não veio aqui para fundar mais uma religião. O cristianismo não é uma religião. Existe o verdadeiro sentido da religião, o bom sentido da religião, que é o religare, que é levar o homem de volta a se conectar com Deus. Esse sentido foi banalizado. Foi banalizado. Porque dentro do cristianismo, nós encontramos várias linhas de pensamentos. Várias linhas de pensamentos, várias religiões surgiram, denominadas cristianismo. Mas Jesus não fundou uma religião. Sabe o que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Jesus veio construir relacionamentos. Foi isso que Jesus veio fazer aqui, construir relacionamentos. Ele não chamou os seus apóstolos, abre uma igreja ali, escreve lá, igreja tal. Abre uma ali, escreve igreja tal. Não. A comunidade, quando se reunia para adorar, eles se reuniam numa mesma fé. Eles se reuniam no mesmo espírito, numa mesma comunhão, e adorando ao mesmo Deus com um só objetivo. Esse é o Cristo revelado na Bíblia. Esse é o Cristo revelado nas Escrituras. As Escrituras Sagradas destacam 2 princípios morais mediadores do comportamento do homem em relação a Deus: a santidade e o pecado. Esses 2 princípios morais vai dizer qual será o comportamento do homem em relação a Deus. Ou ele vai ser identificado como alguém que anda conforme a vontade de Deus, ou ele vai ser identificado como alguém que contraria a vontade de Deus. 2 princípios: santidade e pecado. A santidade corresponde ao bem, o pecado corresponde ao mal. A santidade aproxima o homem de Deus, e o pecado afasta o homem de Deus. A santidade conecta o homem com Deus. A santidade, ela aprimora o relacionamento entre o cristão e o seu Cristo. O pecado separa, afasta o homem de Deus. Quanto mais eu me afasto do mundo, mais eu chego perto de Deus. Mas como me afastar deste mundo? Como viver em um mundo onde existe uma parcela da sociedade mergulhada no pecado? Eu vivo no meio de uma geração pecaminosa. É possível viver em um mundo de corrupção sem se corromper? Eis o desafio. É possível viver em um mundo de corrupção sem se corromper? Eis o maior desafio. Nós vivemos, irmãos, uma era difícil. Uma era difícil. Mas quando eu busco a biografia de Jesus, quando eu começo a estudar a vida de Jesus, onde eu encontro as biografias de Jesus? Na Bíblia, irmão. Na Bíblia, nos 4 evangelhos. Você vai encontrar ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Esses evangelistas, cada um deles escreveram suas próprias experiências com Jesus. Mateus foi uma testemunha ocular, porque ele viveu com Jesus, participou do ministério de Jesus. Marcos não foi uma testemunha ocular, mas Marcos foi um evangelista investigativo. Ele foi lá, buscou fatos, ele buscou pessoas que foram testemunhas oculares, e ali ele investigou e escreveu. Alguns episódios que Mateus escreveu, Marcos escreveu, outros há uma diferença, mas todos no mesmo objetivo. O objetivo é a vida de Cristo entre os homens.
Cristo entre os homens, o Verbo que se fez carne habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que se fez carne deixou o seu trono de glória. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, ou melhor, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu como homem. Eu estava meditando esses dias atrás sobre a encarnação do Verbo, e eu parei e comecei a pensar e comecei a meditar como seria, como Deus planejou isso, como foi esse planejamento. Eu comecei a meditar, e era como se eu visse a Trindade Santa reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejando, elaborando o plano da redenção. Criamos o homem, e o homem fracassou, o homem decepcionou, pecou, se contaminou. Criamos com tanto amor, com tanto carinho, a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele decepcionou, ele caiu, ele pecou. Agora ele é digno de condenação. Seu pecado é digno de condenação. Mas prevaleceu ali o amor. Prevaleceu o amor. Quando Deus criou o homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus estava criando, não alguém igual, mas parecido, semelhante. Aí Deus falou: a minha criatura, criei a minha criatura semelhante a mim. E a Bíblia diz que Deus se comunicava com o homem no jardim do Éden. Relacionamento. Deus criou o ser humano para relacionamento. Passeava no jardim do Éden, até o dia em que Deus chega e procura: Adão, onde estás? Onde estás tu, Adão? Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Eu tive medo, Senhor. Pela primeira vez ele vai sentir a sensação do medo. Pequei. O medo tomou conta. A primeira sensação que vem quando alguém cai em pecado é o medo. O medo de ser descoberto. O medo das reações. O medo das consequências. O medo das feridas. O medo da destruição. Caiu. Deus poderia naquele momento chamar Adão e Eva: vocês fizeram isso, vocês agora serão condenados à morte eterna. Mas o amor de Deus foi tão grande. Aí eu estava meditando, Deus elaborando o plano da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que faremos? Precisamos trazê-lo de volta para junto de nós. Não podemos perder esta criatura que criamos com tanto amor. E Jesus: Pai, eu vou, eu desço. O Adão fracassou, mas eu vou lá, eu desço lá.
Aí Deus falou: então vai lá, meu filho, entra lá no ventre de Maria lá. Entra no ventre de Maria lá. Fica lá por um período de tempo. Deixa as coisas acontecer lá. Deixa as coisas acontecer naturalmente. Fica lá durante 9 meses no ventre de Maria lá. Aleluia! Nós precisamos trazer de volta esta imagem perdida. E ele vai para o ventre de Maria e fica 9 meses. E ele nasce como um homem comum, sentindo as mesmas dores, as mesmas aflições. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele vai dizer que Jesus, ele, como homem, como ser humano, ele padeceu na carne todas as tentações que nós padecemos, mas sem pecado. Sofreu todo tipo de tentação, mas não cedeu, resistiu. Por isso ele alcançou um nível elevado de sumo sacerdote, e hoje ele está à direita de Deus, e por isso ele intercede por nós. Ele intercede por você. Basta você reconhecer que é um pobre, miserável, desgraçado, e que você depende da sua graça. Se você reconhecer a sua miséria, você será acolhido, a graça do Senhor te alcança. Jesus, ele desce, e a primeira coisa que vai acontecer depois do batismo, ele vai até João, é batizado. Depois do batismo, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai se retirar para o deserto. Por quê? Porque agora ele é homem. Ele não é mais, ele não detém mais toda aquelas prerrogativas de um ser divino. Ele está como homem agora. E como homem, ele precisa se preparar. Porque se ele tivesse descido, se ele tivesse falado: pai, é o seguinte, eu vou descer, mas tem uma coisa, hein? Esse poder, essa glória que eu tenho, tem que ir comigo. Aí era diferente, né? Mas ele se esvaziou de tudo, como homem. Quando ele ora lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele faz aquela oração, orando pelos seus discípulos, tem um versículo que ele fala assim: pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ele veio construir relacionamento. E sabe aonde ele ilustra? Jesus ilustrou essa intimidade, esse relacionamento que ele fez para com o ser humano na parábola da videira. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Estai em mim e eu em vós, assim como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver em mim. Versículo 4 ele fala assim, ó: permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Essa parábola, ela ilustra muito bem o nosso relacionamento, a nossa intimidade, que nós precisamos ter com Ele. Se você está nele, você está produzindo muito fruto. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você está nele? Você está nele? Agora, ele vai para o deserto. Por quê? Porque ele já conhece o que é o mundo. Ele já conhece o que é o mundo. Ele sabe o que é o mundo. Ele sabe que para enfrentar aquele mundo, ele vai ter que se apartar do mundanismo. E ele tem que ficar um tempo isolado. Porque agora, como homem, ele precisa se conectar com o Pai. Porque quando ele era divino lá na glória, ele já tinha aquela conexão, mas agora ele deixou tudo lá e veio, vazio. E agora ele tem que se encher de novo. E o que ele vai fazer? Ele permanece 40 dias e 40 noites em jejum.
Porque a melhor maneira de você se conectar com Deus é você se apartar do materialismo. É você matar a carne. Porque se você não matar a carne, não tem como você buscar uma perfeita intimidade com Deus. Sem matar a carne, não dá. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que matar. Paulo dizia assim, ó. Eu morro a cada dia. Aí Jesus fala assim, ó, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos para a vida eterna. Tem que matar. Se não matar a carne, não tem comunhão, não tem intimidade. Ele mata a carne. Ele fica 40 dias, 40 noites. E sabe o que eu aprendo nessa biografia de Jesus, de evangelho? Tinha tanta coisa para falar aqui, mas precisava de umas 2 horas. Não dá. Mas haverá outras oportunidades para a gente destrechar isso aqui. Lá no capítulo 4, o que eu aprendo? Que Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Como ele andou? Ele era guiado pelo Espírito Santo. Quando ele sai das águas, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Aí tem gente que fala assim, eu vou jejuar, consagrar minha vida para me livrar da tentação. Você está enganado, meu amigo. Você está pensando que quanto mais você matar a sua carne, é aí que a tentação vai chegar para você. Sabe por quê? Porque quando o diabo olhar para você e ver que você está num nível de comunhão com Deus, sabe, você está naquela comunhão, aí ele vai te ver como uma ameaça. Epa! Vamos parar ali. Vamos atuar ali. Esse nível de comunhão, o diabo detesta. Vamos atacar ali, ó, está crescendo. A comunhão está crescendo, vamos atacar. 40 dias, 40 noites, o diabo só observando. Até onde ele vai? O diabo só olhando. Até onde ele vai? Lá no Éden ele derrubou. Vamos ver agora lá no deserto. Vamos ver no deserto. Ele vai. 40 dias. Jesus começa a sentir fome. Aí Satanás, opa, é ali, ó. Está com fome. É agora, vamos pegar. E ele chega. O tentador se aproxima. Ó, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Usando a palavra de Deus, a artimanha satânica. Ele usa a palavra de Deus. Está escrito. Aí Jesus fala, também está escrito, ó Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! A igreja diz sim. A igreja diz sim. E não. E o diabo então, bem, peraí, leva ele no pináculo do templo. Claro que aquilo ali estava acontecendo tudo de uma forma espiritual. Era algo transcendental. Jesus estava no espírito. Jesus tinha se desligado do mundo. Ali era uma conexão direta com o céu. O diabo então já estava, naquele ambiente celestial. E ele estava furioso, tentando. Leva no pináculo, ó. Você é o Filho de Deus? Então joga daqui, está escrito. Seus anjos dará o teu respeito para que não tropece alguma pedra. Está escrito. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus, ele vencia a tentação com a palavra de Deus. Quer vencer a tentação? Guarda a palavra de Deus no seu coração. Guarda a palavra de Deus. Aí o diabo, peraí, agora eu pego ele. Ele é homem. Agora eu pego ele. Essa aqui ele não vai resistir.
Essa ele não resiste. Leva ele para um monte muito alto, leva ele para as alturas. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus, ele pode te levar para as alturas, mas o diabo também tem poder para te levar para as alturas. Aí está o perigo. Aí está o perigo. Nem todos que estão nas alturas foi porque Deus levou. Nem todos que estão nas alturas foi porque Deus levou. O diabo leva Jesus para um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. Olha aí, está vendo? O diabo mostra os reinos dos homens. Está vendo? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo falou: agora eu pego ele. Aleluia! Jesus olha para Satanás e fala assim: ô Satanás, também está escrito na palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando o diabo mostra os reinos dos homens, ele está mostrando ali todo um sistema de inversão de valores. Porque nós vivemos em um mundo onde esta sociedade, a cada dia que passa, ela vem se adaptando e se adequando a uma cultura de inversão de valores, onde o anormal passa a ser normal e o normal passa a ser anormal. Uma sociedade que está se adaptando a essa cultura maléfica, onde aquilo que deveria ser censurado é aplaudido, e aquilo que deveria ser aplaudido é censurado. Cultura da inversão de valores. O apóstolo Paulo, quando fez a sua primeira pregação, depois do batismo com o Espírito Santo, ele disse para os irmãos, lá no capítulo 2, versículo 40, ele diz assim, ó: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. O diabo mostrou para Jesus uma cultura da inversão de valores. O reino dos homens, aonde tudo se pode, aonde se dá o seu jeitinho, aonde não se respeita leis, aonde não se respeita a hierarquia, aonde as pessoas traem sem piedade, pisa no mais fraco para alcançar os seus propósitos, mentem, degrinem a imagem do seu semelhante. O diabo mostrou para Jesus o reino dos homens, e nós estamos vivendo neste mundo, e o nosso maior desafio é não caminhar com este mundo. Jesus falou: olha, vocês não são deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. Olha, se eu fosse deste mundo, o mundo me amaria. Se vocês também fossem deste mundo, o mundo também vos amaria. Mas sabe por que o mundo não vos ama? Porque vocês não sois deste mundo. O mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar vocês. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Lá na 1 de João, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é do Pai. E tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A igreja diz sim. É não. Vamos nos esforçar um pouquinho mais. Vamos nos esforçar um pouquinho mais. Está na hora de nós esforçar um pouquinho mais, não está? Vamos resistir um pouquinho mais. Vamos melhorar um pouquinho mais. Aleluia! Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé nesta noite. Vamos com a caixa. Antes de nós concluir aqui, alguém nesta noite que veio assistir o culto, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, para fazer parte deste rebanho, para fazer parte desta igreja, que um dia será tirada deste mundo, para reinar no reino celestial? Não tem ninguém nesta noite? Que Deus então possa abençoar cada um de vocês. Mas a proposta de Deus para nós nesta noite é: vamos melhorar um pouco mais, e vamos a cada dia dizer não ao mundanismo e sim à santidade. Nós vamos descer agora e nós vamos orar pelos pedidos de oração. Assume agora, pastor. Aplauda ao Senhor Deus, igreja.